Uma boa noite para todo mundo. Estamos iniciando aqui a nossa conversa com a pedagoga Márcia Oliveira. Boa noite, Márcia. Como vai? Muito obrigado por aceitar o convite para conversar aqui com a gente hoje. Boa noite, gente. Boa noite para todos. Para mim é um prazer estar aqui para falar de educação, que foi a profissão, o caminho que eu escolhi, minha missão de vida neste mundo. Excelente. Vamos poder explorar bastante o assunto hoje, né? A gente está aqui também. Eu não me apresentei, né? Eu sou o Rony. Eu sou educador do projeto Musicarte e gestor também. Estamos aqui também com a Cláudia Zanardi, que também é educadora. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Vamos agradecendo a Márcia e a todos que estão aqui conosco, que possamos ter uma hora agradável de conversa sobre um tema importante da nossa vida, que é a educação. Muito bem. Então vamos começando. Essa conversa vai ficar depois disponível no Facebook, na nossa página do Face e também no YouTube, para a gente poder conferir, voltar a esse conteúdo. É a primeira vez, né, que a gente faz um conteúdo desse tipo, algo que a gente já vem conversando durante algum tempo, de poder conversar e inspirar não só nós mesmos que estamos lá no Projeto Musicate, mas também outros com esse tema que é tão importante para nós, que é justamente a educação. São quantos anos na educação, Márcia? Queria que você se apresentasse um pouco para a gente e comentasse um pouco da sua experiência. São alguns anos na educação já. Eu me formei em 1998, são 22 anos de formada. Eu comecei sempre com a educação infantil, minha especialização é educação infantil. Trabalhei numa escola, enquanto cursava pedagogia, trabalhei já numa escola de educação infantil, com sala multisseriada, que foi um desafio incrível como primeiro emprego, mas uma experiência muito bacana. E desde 1998, eu estou na Associação Crescer Sempre, que é uma instituição sem fins lucrativos, localizada na comunidade de Paraisópolis. É um projeto social e tem uma escola regular de educação infantil, uma escola regular de ensino médio em período integral, tem um programa de contraturno escolar para oitavos e nonos anos, ensino profissionalizante e uma biblioteca comunitária que atende a todos que tiverem interesse a desenvolver o hábito da leitura, né? Então, é uma jornada bastante longa nessa instituição. Estou lá há 22 anos, fiz toda a trajetória, comecei como professora, passei para a coordenação pedagógica, fiquei 13 anos na coordenação pedagógica e há 6 anos assumi a gestão da educação infantil e mais especificamente, não fez um ano ainda, vai fazer em maio, assumi como diretora pedagógica da instituição e daí atendendo da educação infantil até o ensino médio. Então, perto de todos os programas e projetos que a associação desenvolve em Paraisópolis. Excelente. Quando a gente ouve falar de Paraisópolis, nem sempre são notícias muito boas, né? Para você, falando de educação, sua experiência é toda lá, mas você certamente conhece experiências em que a escola e as crianças não estão diretamente nas comunidades. Estar em Paraisópolis, isso ajuda ou atrapalha o processo educativo? Ajuda muito, né, Rony? Porque é uma comunidade, assim como outras tantas que existem no Brasil, que não tem oportunidade de uma educação de qualidade. Infelizmente, a gente não pode generalizar também, porque tem muita escola pública que é super empenhada, que tem uma equipe legal, que toca um trabalho bacana, mas a gente pode dizer, pelos resultados que a gente observa, que infelizmente a educação pública não tem cumprido o seu papel como deveria, né? Então, a associação vem como um oásis para eles. E o resultado que eles têm lá com a gente indicam para a gente que, de fato, é uma questão de oportunidade, porque eles recuperam muita coisa em pouco tempo
eles conseguem alcançar um resultado muito bom, muito positivo. É uma comunidade e são pessoas que não falavam em faculdade, não falavam em avançar. Muita gente desistia no ensino médio dos estudos e depois corria para um EJA, né, para fazer educação de jovens e adultos e correr atrás do prejuízo. E hoje, na associação, a gente tem jovens entrando na universidade, em torno de 90% a 92% dos alunos. Então, para a gente isso é uma alegria muito grande, dar um norte, dar um caminho, e mostrar para eles o que é o mundo lá fora, né, e aonde eles podem chegar. Acho que esse é o papel da educação, e que eu sou suspeita para falar em relação à associação, mas a gente tem cumprido esse papel muito bem. São números espetaculares, né? E isso nos mostra que a educação, ela é possível, ela transforma, ela motiva, independente da classe social, né? Mas precisam de pessoas que estejam ali empenhadas para esse papel. Quando você disse, Márcia, que a sua especialização é educação infantil, que aí, na educação infantil, nós estamos falando na primeira infância. E as pessoas não dão muito valor para a educação nessa faixa etária, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância da educação nessa primeira infância e qual é a idade, para quem não conhece essa parte do desenvolvimento, qual é a idade que abrange a educação infantil e a primeira infância? A primeira infância vai do 0 aos 6 anos. Do 0 aos 7 anos, quem vive a visão antroposófica corresponde ao primeiro setênio, né? Os nossos primeiros 7 anos de vida. São anos fundamentais de aprendizagem. De fato, a educação infantil vem ganhando força, né? Eu digo que foram passinhos de formiga, e são passinhos de formiga, politicamente também falando, mas a gente já começa a fazer parte das discussões políticas sobre o benefício, né, da educação da primeira infância e a importância disso tudo. Então, eu tenho desde que eu iniciei na educação infantil, eu sempre tive um olhar para a criança como um ser potente, um ser que veio para este mundo com a sua missão, com as suas atividades, e sempre tive comigo que a gente precisava profissionalizar a educação infantil também. Não é só o olho, não é só o olho, não é só o olhar de quem é de fora da educação, mas também o olhar de quem está na educação infantil. Porque muitas vezes eu via o trato com essas crianças minimizando o seu potencial, ou subestimando a sua capacidade, ou numa linguagem diminuída, e a gente diz muito isso para os pais lá, né? E a gente de evitar o diminutivo, por exemplo, de usar as palavras de fato como elas são. Então, não vamos tomar o banhinho, não vamos limpar a roupinha, não vamos tomar banho, vamos trocar a roupa, porque primeiro que faz parte de um trabalho voltado para a linguagem oral, né? E segundo que a gente subestima um pouco a capacidade dessa criança de nos entender, né? Como se a gente quisesse facilitar a linguagem para ela. E muitas vezes a gente dificulta, a gente não facilita, né? Digo para os pais também que entrou na associação, na sua casa não tem mais troço, negócio, coisa, as coisas têm nome, elas precisam ser tratadas pelo nome. Então, essas crianças têm muitas possibilidades, né? Não é porque eles têm 1 ano, 2 anos, 3 anos, que eles não dizem para a gente o que eles querem, né? Muitas vezes eles não se utilizam nessa idade da linguagem oral, mas o gesto, o comportamento, o olhar, a exploração de um brinquedo, dali ele está contando para a gente uma série de coisas e a gente precisa conseguir identificar isso. E aí a gente dá importância para a educação na primeira infância, e isso tanto em relação à família,
né, como em relação à escola, porque tem todo um trabalho de estimulação e toda uma visão científica, comprovada pela neurociência, inclusive, do quanto esse trabalho é importante e do quanto a criança realiza sinapses, né, no cérebro, quando ela está em movimento e quando ela está explorando, experimentando, mexendo, brincando, enfim. Então, é um trabalho árduo, em função de valorização mesmo, quando a gente pensa em valorização da educação infantil, né, como etapa de ensino e de aprendizagem, mas é muito gratificante, é muito gostoso ver o avanço deles e o quanto eles nos ajudam no dia a dia a tomar decisões, o quanto eles fazem parte desse planejamento, o quanto eles trazem questões que são de vontade deles, de conhecer, de explorar. Então, a gente tem avançado muito na educação infantil em relação a essas discussões todas. Ok. Queria pegar uma fala sua anterior sobre a escola, sobre a eficácia, né, dos métodos, dos resultados, também das oportunidades que as crianças têm ou que não têm. E somando tudo isso, a gente vê também na comunidade onde nós estamos uma dificuldade muito grande de aprendizado. E a escola, as escolas públicas, elas têm estrutura suficiente para ensinar. Mas alguma coisa está acontecendo ali, né? Então, embora a gente tenha tantas oportunidades, embora exista tanta informação disponível hoje, alguma coisa está falhando no aprendizado, né? Na sua opinião, o que é que está acontecendo nesse momento nosso? Só perguntas fáceis, né, gente? Só perguntas fáceis. Na minha opinião, é um conjunto sempre de coisas. Eu nunca acredito que existe uma coisa que esteja fora do lugar. Eu entendo que são muitas coisas em relação à educação. Tem coisas que são relacionadas à gestão da escola, tem coisas que são relacionadas à coordenação pedagógica, que eu acho que é o coração da escola, a coordenação pedagógica. Eu brinco lá na escola que talvez eu não faça falta, mas o coordenador pedagógico precisa estar ali. Tem questões relacionadas à formação dos professores, né? Isso desde a universidade. Então, se as escolas não entenderem que elas precisam formar em serviço, que elas precisam estar com esse professor em movimento de formação, as escolas precisam se conscientizar disso, né? A política, o poder público, esses programas do Estado, da prefeitura, precisam estar convencidos disso, de que a formação do professor é um ponto super importante desse processo. A associação valoriza muito a formação de professores, investe muito em formação de professores. Nós temos um grupo que não é tão rotativo, então a gente consegue muito resultado também em função disso, né? A gente brinca aqui, quem bebe a água de Paraisópolis não sai mais. Mas isso ajuda, porque a gente só avança, né? Na escola pública, como a equipe muda todo ano, né, essa atribuição de professores é uma confusão, é um sistema super complexo, a escola patina, porque ela faz uma formação esse ano que vem é outro grupo, ela tem que fazer tudo de novo. Então, a gente dá um passo para frente, dois para trás, duas para frente, três para trás. A gente fica sempre nessa sensação de que a coisa não anda. E aí, eu tenho um pouco de cadeira para falar um pouco disso, porque a associação, por muitos anos, teve também parceria com as escolas públicas de Paraisópolis e fez esse trabalho de formação de professores das escolas públicas. E a gente passou por tudo isso, né, de programar assessorias pedagógicas para as equipes das escolas, e no ano seguinte ter que reformular a formação, né, e trazer de novo a mesma formação, porque a equipe mudou. Então, é um conjunto de coisas em relação às escolas públicas que dificulta o processo, né, dificulta essa chegada na qualidade que a gente espera. Mas eu acho que infelizmente, as notícias não são boas, né? De ano a ano,
o nosso ensino médio e esse projeto de contraturno são alunos oriundos de escola pública. E para entrar na associação, eles precisam passar por uma prova diagnóstica. E o resultado que eles têm nessa prova diagnóstica é muito triste, né? Você imaginar que o menino ficou 8, 9 anos na escola e tem 1,5, ou metade dos candidatos zeram a prova de matemática, o que ele ficou fazendo na escola há 9 anos? Isso, para quem é da educação, é muito triste, é uma dor muito grande. E uma revolta junto, né? Então, é um trabalhão recuperar isso, não é fácil, não. Deixa eu complementar antes da Cláudia, antes de passar a palavra para a Cláudia. Hoje, né, depois que a gente pega o gosto pelo estudo, né, as coisas muda a nossa visão, inclusive, né? Mas o estudo deveria ser algo do dia a dia, da nossa realidade, né, de compreender o mundo como ele é. E mesmo nesse sentido, independente, né, das questões das escolas, né, que sem dúvida são importantes, parece que aprender passou a ser algo difícil, ou talvez chato, ou talvez inadequado. E nesse sentido, você tem algum diagnóstico para falar sobre isso, né? Porque estudar não deveria ser ruim, conhecer não deveria ser ruim. Eu acho que, entrando um pouquinho nesse momento que a gente está vivendo, ele está sendo uma grande oportunidade da escola se reinventar, da escola repensar, da escola refletir sobre os seus processos e sobre o que tem feito. Porque agora a coisa se inverteu um pouco. Nós estamos entrando no mundo deles, que é a tecnologia. E nós estamos precisando da ajuda deles em relação à tecnologia. Pelo menos do nosso lado, o que a gente tem observado é que os alunos têm ajudado muito os professores em relação às aulas online, em relação às ferramentas, em relação aos vídeos, qual é a melhor forma, qual é o melhor aplicativo, como organizar um grupo de WhatsApp, como usar os emojis de uma forma efetiva para que a aula fique mais produtiva naquela ferramenta. Então, então nós temos feito muito registro em relação a tudo que tem acontecido nesse processo online, porque eu acho que isso tudo vai ser importante para a reflexão da equipe pós-pandemia, para a gente poder não esquecer como foi esse processo, não jogar fora essa experiência e poder reinventar algumas práticas, contando com a tecnologia ainda mais, porque muitas escolas já têm a tecnologia muito forte, né? Então, eu acho que todos nós estamos refletindo de alguma forma. Quem tem muita tecnologia na escola está refletindo sobre o afastamento social e a parte social. Quem tem pouca tecnologia, como a tecnologia passa a fazer parte. Então, acho que a escola tem que se reinventar, porque a criança é outra, o adolescente é outro, o mundo é outro, e depois dessa pandemia será ainda outro mundo, né? Então, se a gente não tiver o tempo todo em movimento, a gente não renova, a gente fica sempre fazendo a mesma coisa. Então, quando eu vejo, falando um pouco do infantil, quando eu vejo escolas ainda colando barbante em cima do número, colando feijãozinho, passando dedinho, passando tinta, copiando letra, 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 repetindo, repetindo, repetindo. Me angustia, porque já tem tantas outras práticas e tantas coisas novas, e as crianças são tão diferentes de quando a gente começou a dar aula, né? Que não dá para a gente ficar e continuar achando que a criança só vai aprender o número 1 se ela colar feijão em cima do número 1. E que ela tem que aprender primeiro o número 1, para depois aprender o número 2, para depois aprender o número 3. Ou primeiro o A, depois o B, depois o C. Porque o mundo letrado está aí, né? O mundo da matemática está aí na frente dela. Ela lida com isso no mundo. Então, se a gente não considerar os conhecimentos que ela já tem, a gente começa do zero, achando que ela não tem nada. Então, tem muita reflexão para a escola, tem muita reflexão para a educação, e a gente não pode ficar parado, né? A gente tem a mania não só de minimizar as questões
com a criança como achar que ele não é capaz, né? Então, eu vou ajudar. Uma questão muito interessante é que, por exemplo, copo para criança, até, sei lá, até ela completar uns 5 anos, é aquele copinho de plástico com medo da criança quebrar o copo. E às vezes não é nem porque está com medo da criança se machucar, é porque vai quebrar o copo, é mais um, e aí um transtorno. Nós não confiamos nessa criança. E quando nós estamos falando em educação, como é educar uma criança pequena sem colar feijões no número 1 ou nas letras e acreditando, ouvindo essa criança para passar essa segurança, mostrar para ela que ela é capaz, e muitas vezes nós não acreditamos nela. A gente, para entender que a criança é capaz, a gente tem que olhar para essa criança como um ser humano. A gente tem que entender que ela veio ao mundo como um ser humano, nós viemos ao mundo, né? Como um ser humano. E todos temos uma missão nessa vida, todos temos um papel nessa vida. E essa criança vai construir essa identidade, vai construir as suas vontades, os seus gostos, vai construir as suas amizades. Ela está começando esse processo, assim como nós também um dia passamos por tudo isso. Os adultos muitas vezes nem percebem que as crianças estão perto, né? Ou porque elas estão brincando, ou porque elas estão entretidas num joguinho no celular, ou porque elas estão vendo televisão, e falam sobre tudo, sobre qualquer coisa, de qualquer forma, e pensam que a criança, ela tá ocupada. A criança é um ser humano. A criança está atenta a tudo que acontece em volta dela, né? A gente, às vezes, em equipe também fala disso, né? Se os pais soubessem tudo que as crianças levam para a escola, de informação, e de pedidos, e de troca entre colegas, de tudo que eles dizem, como eles comunicam algumas coisas, eles são super capazes, né? Então, o nosso olhar e a nossa escuta tem que ser muito atenta para essa criança, para este ser humano, que está em formação. Porque na primeira infância, esse período do primeiro setênio, do 0 aos 7 anos, é o período onde tudo isso vai se construir. Então, não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra, né? O que a gente fala não se escreve. A criança está olhando o que a gente faz o tempo todo. Então, adulto é referência, adulto é exemplo, seja ele pai, mãe, tio, tia, avó, todos os adultos com os quais ela convive. E na escola são os professores, né, que acabam virando referência também. Então, quantas vezes dentro da própria família uma criança pequena não fala: nossa mãe, você viu o que a tia fez? Nossa mãe, você viu o que o fulano fez? As crianças estão atentas o tempo todo, e se a gente não tiver esperto e ligado, e olhando, e escutando tudo que eles dizem, olhando as brincadeiras, porque por meio da brincadeira, a criança pequena passa muita verdade de tudo que ela está entendendo e coletando desse mundo. Eles representam, né? Então, a primeira forma da criança brincar ou interagir com a gente, qual é? A imitação. A criança começa a imitar tudo que a gente faz. O bebezinho, né, depois dos 4, 5, 6 meses, o que eles começam a fazer? Eles começam a interagir, eles começam a reagir às nossas investidas. Depois eles começam a imitar o que a gente faz, né? As meninas brincam muito com coisas que a roupa da mãe, sapato da mãe, maquiagem da mãe. Os meninos imitam os pais, geralmente. Mas, enfim, se a criança começa por aí, já dá para entender o tamanho do nosso papel nessa formação, né? Então, adulto é a referência. Eles vão olhar para quem está próximo, eles vão olhar para quem já está nesse mundo, para quem já está em ação. Então, seja dentro de casa, na rua, ou em qualquer lugar que eles estejam, nós somos exemplo. Eu acho que é por aí. Bom, tem uma pergunta aqui. A gente está falando de entender a criança, compreender o desenvolvimento dela, saber que ela está ali presente, valorizar, respeitar. E aí a gente
vai falar de algo inevitável, que é a inclusão das crianças, né? A inclusão né? A inclusão que é necessária e que nem todas as escolas estão preparadas para isso, né? A gente queria que você comentasse um pouco sobre isso. É a pergunta da Gabriela Zola, lá de Pindamonhangaba. Um beijo, Gabi. Legal, uma pergunta muito linda. Eu sou muito fã do trabalho de inclusão. Mas é um assunto bem polêmico. Vamos lá. Lá na associação, nós construímos esse trabalho baseado sempre nas observações e reações das crianças e de cada caso que a gente recebeu e recebe até hoje. Nós acreditamos na inclusão não como receber essa criança e colocar na sala regular. Nós entendemos que essa criança também precisa de um trabalho específico de estimulação. Então, é todo um processo, nós criamos todo um processo para receber essas crianças, para que o trabalho esteja de acordo com as necessidades dela, de fato. Todas as crianças começam da mesma forma. Lá na Crescer, eles passam por uma entrevista social. Nessa entrevista social, que é feita com uma assistente social, ela já observa, porque a criança vai junto com a família nessa entrevista, então ela já observa essas crianças. Quando tem algum caso que é de inclusão, que é uma necessidade especial relacionada à síndrome de Down, ao autismo, ou alguma complexidade um pouco maior, ela faz um registro lá na ficha, porque depois a coordenadora pedagógica e ela discutimos cada caso que passou pela entrevista. Nesse cada caso, como ela levantou essas situações, a coordenadora pedagógica chama para uma avaliação cada um desses alunos que foram pontuados. Mas aí, gente, assim, são muitos casos, né, que chamam a nossa atenção. Tanto esses que têm um diagnóstico, ou ainda não têm um diagnóstico, porém a gente suspeita de alguma coisa, como aqueles que não interagiram na entrevista de forma alguma, ou aqueles que demonstraram um comportamento muito agitado, fora da curva, fora do normal. E aí, ela programa essas avaliações. Avaliação não é no sentido de prova, nem avaliação conceitual. É um encontro com ela, e aí tem criança que é individual e tem criança que ela monta grupos, né? Então, passa por um olhar da coordenadora, e aí a gente discute cada caso, como é que a gente está percebendo e como é que a gente gostaria de atender. Então, assim, depende do caso. Tem criança que começa 1 hora e vai embora, vai aumentando esse período aos poucos. Tem criança que... A gente tem um trabalho que a gente chama de apoio pedagógico. Então, a gente tem uma professora de manhã e uma professora à tarde que só faz esse trabalho de inclusão. Tem criança que começa só com essa professora, e aí essa professora é que vai fazendo a inclusão na sala regular, aumentando o período dessa criança aos poucos na sala regular. E tem criança que começa na sala regular direto, porque a gente entende que não tem questão que limite isso, e mesmo assim sai todo dia, meia hora, 40 minutos, para fazer um trabalho específico com essa professora do apoio pedagógico. Porque aí tem questões específicas, motoras, ou da linguagem oral, ou que não estão de acordo com a etapa que ela está, porque a gente atende de 4 a 6 anos, né, a gente não atende 0 a 3, e aí vai fazendo essa inclusão devagar, mas cada caso para a gente é um caso diferente, não tem uma regra que diga, olha, essas crianças começam desse jeito, aquelas crianças começam daquele jeito, não existe isso. Então, é um super trabalho, mas ele é super organizado, porque quando o professor chega, a gente começa esse processo agora em agosto. Quando o professor chega em 2021, ele já tem toda uma informação e todo um histórico desse aluno, para que ele possa, e todo um planejamento para discutir com a coordenação, para tocar esse trabalho com essas crianças. Então, a gente tenta organizar o máximo possível e dar esse suporte para o professor da sala regular,
que tem 25 alunos na associação e precisa desse apoio também, né? Não sei se ficou claro, mas é por aí. É bastante complexo pensar sobre inclusão. É sempre realmente difícil quando a gente fala em inclusão, porque envolve muitas questões, né? São questões pessoais, são questões da escola, como lida com isso. Em toda a sua fala, Márcia, o que eu acredito que todos que estão nos assistindo puderam perceber, é que existe um olhar específico para a necessidade da criança, seja ela com uma necessidade específica, especial, no caso, né, quem tem alguma patologia, e mesmo aquelas que não têm nenhum diagnóstico, não têm nenhuma patologia, mas que as crianças são observadas individualmente nas suas necessidades. E aí, cabe porque, enquanto pais, nós temos a ansiedade de que as crianças aprendam a ler e a escrever ainda muito pequenas. Né? E dentro dessa faixa etária, independente da criança ter uma necessidade especial, ela precisa saber ler e escrever. É essa a educação que se busca na educação infantil? Não, não é um trabalho da educação infantil a alfabetização. O que acontece é que esse é um conteúdo muito antecipado, e o que a gente vê é que cada vez mais se antecipa. Então, hoje a gente vê crianças de 3 anos já em contato com as letras do nome de alguma forma. Se a gente for entrar na questão da neurociência, aí a gente vai ver que essa criança não está preparada mesmo para ser alfabetizada do 0 aos 6 anos. Mas isso não significa que ela não vai estar em contato com o mundo letrado ou com a parte do mundo do ambiente matemático, vamos dizer assim, né? Porque faz parte do mundo. Então, ela tem informações sobre isso e a gente consegue trabalhar em cima dessas questões todas. Mas esse trabalho, ele tem que ser lúdico, ele tem que ser gostoso, ele tem que ser significativo, ele tem que estar relacionado às experiências que as crianças vivem. Então, para ela, pouco significado tem ela ficar copiando a letra B 10, 20, 30 vezes. Para ela, tem mais significado a bola do que a letra B. Então, se a gente fizer parte desse universo e trabalhar a partir daquilo que as crianças já conhecem, tem muito mais significado e esse processo se torna menos cansativo para ela ou sem sentido. Lá na Crescer, a gente tem um trabalho, a gente atende de 4 são 2 grupos, né? De 4 para 5 anos e de 5 para 6. A gente acaba fazendo um trabalho voltado para a alfabetização, porque essas crianças vão entrar na escola pública, nós não temos ensino fundamental. E a gente sabe que eles vão ser exigidos em relação a algumas situações, mas a gente segue o ritmo deles. Então, um ano nunca é igual ao outro, porque uma turma nunca é igual à outra. Isso a gente sempre diz para os pais no começo, não sei se todas as crianças vão sair lendo e escrevendo. Isso depende do ritmo das crianças, não depende só da gente. Mas que eles sairão preparados para, isso é fato. Porque a gente vai trabalhar sempre a partir do jogo, da brincadeira, dos desafios, da leitura, da música. A gente tem outros recursos que ajudam as crianças a adentrar este mundo da alfabetização. E não é só ler e escrever. Alfabetizar-se é muito mais do que isso, né? A gente tem muitas linguagens hoje, e as crianças têm diferentes habilidades que precisam ser identificadas e trabalhadas, porque nem todos têm o mesmo canal de acesso para as coisas, né? Nós adultos, se nós formos nos avaliar, eu, por exemplo, sou visual. Eu não posso ter aula só ouvindo, eu preciso estar vendo alguma coisa acontecer. Ou então eu preciso estar escrevendo, eu vou ouvindo e vou escrevendo. Tem criança que é só auditiva.
Tem gente que escuta, pode estar onde for, capta o conteúdo rapidinho. Tem criança que é sinestésica, é corporal, ela precisa viver aquilo no corpo dela. Então, se a gente não entrar por esses diferentes canais, a gente vai priorizar um grupo. A gente não vai atingir todas as crianças. Então, quanto mais linguagens a gente envolver nesse dia a dia deles e nesse processo, mais sucesso a gente vai ter e mais crianças a gente vai atingir. Então, a questão da alfabetização é bem polêmica. Eu não consigo, assim, se for para dar uma opinião, eu não consigo dizer se eu sou a favor ou contra, mas eu sou a favor do ritmo da criança sempre. Então, a escuta e o olhar para essa criança, para mim, são fundamentais. A BNCC agora, que é o novo documento nacional que rege todo o trabalho da educação infantil, não considera a alfabetização um processo da educação infantil. Ele está centrado no jogo, na brincadeira e no olhar para essas linguagens todas aí. E nem divide mais por área como a gente estava acostumada. Linguagem, matemática, movimento, são outras áreas. Agora eles falam de campos de experiência. Então, os conceitos estão mudando. Tem muita coisa para a gente conhecer ainda em relação à BNCC, mas esse olhar para a educação infantil é importante e baixar um pouco a ansiedade ajuda as crianças, porque nem sempre elas estão preparadas para o ritmo que a gente espera delas. Excelente, muito bom. Bom, a educação é algo que exige um pouco de calma e um pouco de paciência, né? A gente sempre pede, né, para os educadores que se aproximam de nós que tenham, que precisam de constância, né? A gente precisa educar sempre. Nós vamos convidar, então, vamos fazer uma pequena pausa e vamos convidar vocês aqui para assistirem um vídeo. Não é um vídeo muito novo, mas a educação também, ela, em muitas coisas, ela não envelhece, né? Alguns conceitos nunca vão envelhecer. Então vamos convidar todo mundo aqui para assistir e daqui a pouquinho a gente comenta sobre ele e continua essa nossa conversa, ok? Mẹป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะมวยเกาเหลา จ๋อนั่งเลยครับนั่งเลยป๊าจัดไปอ้าวสั่งมาเรื่องต่ออะไร
Muito bem, voltando aqui, depois desse vídeo. 30 anos de espera, né? Uma ação que demorou 30 anos para ser vista. A gente está disposto a esperar, a gente está com paciência para esperar tanto tempo assim? A educação, ela precisa de um pouco mais de dedicação e de calma, de paciência, né? E numa sociedade tão rápida como a nossa atualmente, é um conflito inevitável, né? Sim, e a gente precisa da paciência, né? Até politicamente falando, né? Que as coisas continuem de um governo para o outro, de uma prefeitura para outra. E se a gente não tem essa continuidade, não tem essa paciência, porque como o resultado da educação demora, talvez não interesse tanto politicamente, né? Porque as coisas precisam aparecer rápido. Então, neste país é um processo lento. Claudinha, sua pergunta? Estava aqui pensando sobre o vídeo e a reflexão que você fez sobre ele, mas o que são 30 anos, se nós pensarmos que a educação, ela não é só de um ser, né? Quando falamos em educação, educamos aquela criança e, consequentemente, educamos a família e uma sociedade que faz parte, né, de um grupo. Então, 30 anos é pouco para o legado que a educação deixa para a gente, né? Continuando aqui, nós temos uma pergunta aqui no Face, que na verdade está falando, a pergunta que você tinha feito era da Gabriela, né, Rony? Nós temos aqui uma questão da Daniela Gizio, não sei se é exatamente essa a pronúncia, mas ela tá falando um pouco aqui referente à questão da inclusão, que você falou um pouco, Márcia, e também está falando sobre a lacuna que existe entre a educação infantil e o ensino fundamental. Acho que você, no finalzinho da sua fala do primeiro bloco, aí você falou um pouco que a Crescer Sempre não tem o ensino fundamental, né? Só tem a educação infantil. E a Daniela traz exatamente essa lacuna que existe. E se nós falarmos da educação particular, as crianças estão sempre cheias de atividade, né? E o brincar se perde. Ela fala um pouquinho aqui sobre o brincar também, que fica perdido. Nós falamos um pouco sobre essa importância, no final a sua fala estava falando sobre os sentidos da criança, que alguns das pessoas em geral, alguns são cinestésicos, alguns são auditivos, e isso nos traz também a importância do brincar, né? Então, como unir essa questão para não ter essa lacuna tão grande da educação infantil para o ensino fundamental? É uma boa pergunta, Daniela. Por que as crianças deixam de brincar depois que elas saem da educação infantil e vão para o ensino fundamental, né? Essa demanda e essa ânsia pela alfabetização e por todo o conhecimento e conteúdo que a escola traz, deixa de lado algumas coisas que são importantes, né, ainda para eles. Eu diria que brincar deveria fazer parte da vida, da nossa vida, não só da nossa infância, porque hoje, por exemplo, nessa situação toda, os pais estão voltando a brincar com as crianças, porque estamos todos em casa, né? Esse convívio aumentou, o tempo de permanência com os filhos aumentou, que é uma coisa que as pessoas muitas vezes reclamam, de não ter tempo para os filhos. E agora temos tempo. Qual é a qualidade desse tempo? O que estamos fazendo com eles, né? Então, eu acho que brincar deveria ser uma atividade permanente.
da educação infantil até a vida adulta, porque o brincar traz muito conteúdo, entre eles o social, entre eles a convivência, entre eles o aprendizado das regras, dos procedimentos. Brincar não é só brincar, né? O brincar na escola, a gente até diz isso na escola, o brincar na escola sempre tem uma intenção. O professor não está lá tomando cafezinho enquanto a criança está brincando, ou pelo menos não deveria, né? O brincar na escola, ele tem uma intenção. Por meio da brincadeira, a criança comunica muita coisa e a criança aprende muita coisa também, porque ele está em contato com o outro. E quando nós estamos em contato com o outro, nós aprendemos sempre, porque o outro não é igual a nós. Então, a gente tem que abrir mão de um brinquedo, a gente tem que abrir mão de uma ideia, a gente tem que planejar junto, a gente tem que construir uma torre, ou um prédio, ou uma casa junto. Os brinquedos, eles têm que ser coletivos, né? Na escola é diferente do brincar em casa. Muitas vezes a criança pode ser filha única, e os brinquedos são dela, mas chega na escola, não são dela, é do coletivo. E isso gera conflito, e os conflitos geram aprendizagem. Então, muitas vezes isso também é uma questão que os pais não entendem, esses conflitos que acontecem na escola. É lógico, se ele vai dividir um brinquedo, se ele vai dividir uma ideia, se a ideia dele não foi aceita, é lógico que ele vai se frustrar, é lógico que ele vai ficar bravo, é lógico que ele vai reagir, ou o colega em relação a ele. Então, quando eu digo que o brincar, ou o jogar, ou essas ações na escola são intencionais, é no sentido de provocar esse tipo de situação. Porque a frustração faz parte do aprendizado. E uma coisa que a gente diz hoje em relação à educação é que as crianças não se frustram. E aí elas vão encontrar frustração na adolescência, na vida adulta, e isso vai ser um choque incrível, porque ela não vai saber lidar com isso, ela não tem ferramenta interna para lidar com a frustração. Porque tudo ela pode, tudo ela tem, tudo a hora que ela quer. Né? Então, isso na nossa sociedade hoje é muito comum. Os jovens hoje não têm ferramenta para lidar com o não. E ele vai receber isso numa prova de vestibular, ele vai receber isso numa entrevista de emprego, ele vai receber isso dentro de um próprio emprego, porque nem todas as ideias dele serão aceitas. Então, tudo isso vem desde pequeno, desde o ato de brincar. Né? Então, a brincadeira é de uma importância muito grande na vida da criança e deveria ser em relação ao ensino fundamental 1, 2 e ensino médio. O que muda é o tipo de brincadeira, mas que elas deveriam existir, elas deveriam. Ok. Bom, a gente, talvez há 30 anos atrás, ninguém imaginaria passar por uma situação como essa, né? Dessa pandemia, do distanciamento social no mundo inteiro. Não dessa forma, né? Somente a ficção conseguiu alcançar esse nível de detalhe que até é quase impossível na nossa imaginação, mas enfim, estamos vivendo. E vai ser inevitável, temos várias perguntas sobre isso aqui, é inevitável pensar em como vai ser a sociedade, e a educação está nisso, né, certamente. Então a gente tem uma pergunta aqui do Vinícius: como você vê o futuro da educação pós-pandemia? Vou juntar aqui com a pergunta do Milton Oliveira, não sei se você conhece. Né? Vagamente, né? Diante do trabalho, né, desse trabalho educativo, como manter essa excelência diante das paralisações? Essa é o quê? Desculpa. Como manter a excelência do trabalho, né, da educação, diante das paralisações? É muito difícil a gente prever. Eu acho difícil a gente prever como será o mundo pós-pandemia ou como será a escola pós-pandemia. O que a gente tem feito, falando da pergunta do Vinícius, o que a gente tem feito é registrado todas as nossas impressões e as nossas experiências em relação ao contato com os alunos de forma virtual e online. Registrado não só em relação ao conteúdo que a gente programou, que a gente pensou, mas registrado também impressões em relação a sentimentos, em relação a comportamentos, em relação a esse contato que é humano, né?
porque com certeza, pós-pandemia, teremos um período de retorno que não será fácil em relação a essa questão também, porque não é que as relações ou o contato físico, que é muito comum na nossa cultura, vai voltar tão rapidamente, né? Então, a gente vai ter que se policiar ainda durante muito tempo, eu acredito. Mas eu acho que escola pós-pandemia, eu acho que primeiro a gente não vai poder negar a importância do acolhimento, né? Isso aí eu vou falar um pouquinho em relação à própria associação e o universo onde ela está inserida. Essas crianças sofrem muito com violência domiciliar. Então, assim, uma das nossas angústias é imaginar que elas estejam em casa, porque esse universo é muito próximo delas, né? Se não é na própria casa, é muito próximo, é o vizinho, é um familiar, é na rua, enfim, é uma questão emocional bastante complicada. Então, a gente imagina que esse acolhimento, isso tanto em relação às crianças pequenas como aos jovens, vai ser necessário, a gente vai precisar entender como eles voltam, a gente vai precisar olhar para eles de fato e ouvir, né, muito mais do que a gente já faz, porque vai ter uma demanda em relação a isso, eu acredito. Em relação à excelência do trabalho, que eu acho que junta Vinícius e Milton nessa pergunta, a gente tem procurado manter o que a gente pode de movimento em relação aos estudos, mas a gente também tem plena consciência de que não é a mesma coisa o estudo online do estudo presencial, porque o presencial tem um gesto, tem um olhar, tem um contato individual do professor, tem um entendimento mais fácil daquele grupo, como aquele grupo está caminhando junto, e aí é individualizado, né? Está cada um na sua casa. Então, provavelmente, a gente vai ter que passar por uma avaliação diagnóstica quando a gente voltar, para tentar entender como eles estão chegando em relação ao conteúdo, e daí programar o segundo semestre. Se Deus quiser, teremos o segundo semestre, né? Mas a gente não vai conseguir seguir da onde a gente parou, ou a gente vai considerar que o que foi dado online está ok. A gente vai ter que fazer o retorno vai ser ainda mais trabalhoso do que foi programar as aulas online, para a gente poder garantir que o que a gente pensou e as expectativas que a gente tem para esse ano sejam de fato atingidas, né? Então, é muito trabalho nessa retaguarda aí, gestão, coordenação pedagógica e professores. É interessante você falar, inclusive, da questão da violência. O Musicarte está inserido dentro de uma comunidade onde a realidade é a mesma que as crianças vivem na Paraisópolis. Por conta disso, nós entendemos que nós não poderíamos simplesmente parar o trabalho. O nosso trabalho acontece em alguns dias na semana, não são todos os dias. E essas crianças já estão sem a escola, já estão sem alguns projetos, né, que existem contraturno durante a semana. E entendendo justamente essa dificuldade, essa necessidade emocional das crianças, nós entendemos que precisamos ao menos estar lá para dizer um oi, mesmo que não possamos abraçar, precisamos estar de alguma forma para que eles vejam, olha, não estamos abandonados. Então, existe ainda conosco, do Musicarte, uma interação nossa com as crianças pessoalmente, de alguma forma. Mas o retorno das aulas, podemos considerar que será uma nova adaptação, tanto para a criança quanto para os professores, em todas as escolas, independente da classe social. Deveria ser. Eu, particularmente, penso que a escola não pode ignorar esse período que ficou tudo parado. Eu sinto que será diferente, não é uma adaptação como a gente está acostumado a fazer, porque as crianças já tiveram contato com a escola, já tiveram contato com os professores, com a rotina, e estão com saudades, né? Mas, então, na minha cabeça, eles chegam com uma ânsia incrível de contato físico, de afeto, de carinho, de acolhimento. Então, ignorar isso, eu acho que vai ser um erro considerável. Isso tem que ser
importante, tem que ser planejado, inclusive, né? Porque senão a gente põe a expectativa do conteúdo na frente de algumas coisas que eu acredito que esse vírus veio nos ensinar. Que é o contato humano, que é o relacionamento, que é toda a parte afetiva e emocional que precisa ser considerada aí, né? Então, se a escola ficar olhando só para o conteúdo, pode ser que ela perca um lado importante dessas pessoas que estão ali todos os dias. Excelente. Muito bom. Bom, nós estamos já caminhando para o nosso final aqui da nossa conversa. É muito agradável, por sinal, né? A gente poderia ficar bem mais tempo conversando, né? Porque o assunto certamente não ia terminar. E essa sua última fala, ela teve a ver com a pergunta que eu ia fazer, né? Mas já pedindo a sua fala para a gente concluir, mas justamente perguntar, existe uma imagem, né, na educação que você fornece, você vai alimentando, como se você desse ferramentas para as crianças, para os alunos, e aí um dia ele vai dizer assim, o que eu faço agora? Agora você utiliza tudo aquilo que você aprendeu. Isso certamente que tem uma visão um pouco mecanicista, porque é muito mais do que isso, né? Conhecer e aprender é muito além do que simplesmente ter uma ferramenta que você vai usar, mas é uma ferramenta aproximada, assim, que é interessante você dizer que num momento de dificuldade, as crianças e os jovens vão utilizar aquilo que eles vivenciaram, que aprenderam para poder passarem ilesos por momentos emocionais ou desafios intelectuais, inclusive. Então, a gente queria saber o que é a educação, né? O que você gostaria que todos os alunos que já passaram pela Crescer hoje estivessem dentro deles, que conteúdos, que ensinamentos você gostaria que eles estivessem se lembrando agora para poder passar por isso. E quando voltar, né, quando tudo voltar ao normal ou ao novo normal, como a gente deseja no fundo das nossas almas, né, que a gente quer tudo muito melhor, o que é que a gente quer ensinar e que nesse momento pareceu tão essencial, talvez tão simples, mas tão essencial para nós? Já passaram pela associação muitos alunos. E é muito gostoso ter esse contato com eles de novo. Eles voltam. Eles voltam, muitos deles já voltaram no ensino médio, já foram alunos do ensino médio, já se formaram na faculdade e continuam voltando para a associação. Então, é muito gostoso ver os valores dentro deles, os valores que a associação preza, os valores que a associação passa, de cuidado com o outro, de solidariedade, de responsabilidade, de amor, de afeto, né? A gente fala que a parte acadêmica para a gente é muito fácil. A gente se formou professor. A gente conhece aquilo que a gente está fazendo, seja na educação infantil, seja no fundamental, seja no médio, seja em qualquer situação. O grande desafio, e que muitas vezes isso não é visto, é como gerenciar um grupo de pessoas. É isso que o professor está fazendo ali todos os dias. Ele está gerenciando um grupo de pessoas. Sejam 25, sejam 30, sejam 35, tem salas na rede pública com 45 crianças. Então, gerenciar esse grupo de pessoas não é só a parte acadêmica ou o conteúdo. É gerenciar conflito, é gerenciar relação, é gerenciar uma série de situações que são individuais e que passam a ser coletivas quando elas estão no grupo. Então, eu acho que todo esse momento, eu acho que é importante para todos nós repensarmos a escola, não só as escolas repensarem a escola. Eu acho que todos nós temos essa função numa sociedade. O que a gente espera da educação? Porque muitas vezes é mais fácil criticar do que ajudar. Então, assim, eu adoro crítica, porque eu acho que a gente tem que crescer com elas.
As críticas a gente tem que discutir, tem que analisar e tem que mudar de alguma forma. Mas a crítica, ela é muito mais válida quando ela vem com uma sugestão. Porque o que nós, como sociedade brasileira, pensamos da educação? O que nós queremos? Como a gente quer avançar? O que a gente quer dessas crianças pequenas hoje, daqui 30 anos? Né? É nossa tarefa ajudar a escola também. Não é só a escola pela escola. É de ser humano para ser humano. Essa troca é fundamental. Envolver a família não significa que a família vai fazer trabalho do professor, ou não significa que a família vai se meter no trabalho da escola. Então, ambos têm que entender qual é o papel de cada um nisso tudo. Como é que esse mundo se constrói com essa parceria? Porque esse ser humano vai ser formado por esses dois âmbitos, família e escola. Não dá para excluir nenhum nem outro. Então, se não estiverem juntos, se a escola não for aquilo que você espera, se a escola não tiver os valores que você espera como família, muda. Porque isso tem que estar em consonância. Se não tiver junto, não vai fluir. E a criança não vai entender. Porque a escola fala uma língua e a minha família fala outra. Então, nós temos que construir esse mundo, não só a escola ou só a família. A gente está junto nesse processo de formação do ser humano. E eu acho que esse momento é um momento de reflexão para todo mundo. Esse vírus não veio brincar, né? Esse vírus está fazendo escolhas. Esse vírus está movimentando. Então, se a gente não se movimentar e seguir a rotina como se tivesse tudo tranquilo, a gente não aprendeu nada. Eu acho que a gente tem que sair diferente dessa experiência. Claudinha? Eu posso dizer que eu estou aprendendo a lidar mais com a tecnologia, por exemplo, que não é muito... Inclusive. Não é muito do meu agrado. Mas que bom que isso tem feito, que essa crise tem feito a gente aprender algumas coisas, que seja tecnologia, mas que não seja só isso. Que o progresso não seja só o tecnológico. Nós sabemos que vamos sair dessa crise com muitas sequelas em todas as áreas, e muitas na educação. Mas, com certeza, haverá um legado para todas as áreas, e esperamos que também para a educação. Então, que esse período seja para a gente realmente um período de reflexão, de melhora, de aprendizado, e que quando pudermos voltar ao nosso trabalho, possamos voltar melhores, com os ouvidos atentos, não só com os braços, mas com os corações abertos. Porque nós também vamos precisar de acolhimento, né? Nós também sentimos falta disso. Sem dúvida. Eu achei muito importante a sua colocação de que, assim, a educação ela é construída. Nem a escola assume o papel da família, nem a família assume o papel da escola, nem a sociedade ensina sozinha, mas a construção é conjunta para que tenhamos um bom resultado. Que possamos entender isso e fazer da educação a principal ferramenta para o progresso moral e material, né? Os professores estão nesse desafio, ninguém nasceu sabendo a tecnologia na nossa geração. É diferente da geração atual. Então, eles também estão aprendendo. E eu vejo muita crítica, né? Então, assim, se você que é pai, que é mãe, que se nós podemos olhar essa aula, estar perto dos nossos filhos e olhar o que está acontecendo, e se a gente consegue sugerir alguma coisa para ajudar a construir essa ferramenta, que a gente possa construir junto, porque é um momento em que todos estamos aprendendo alguma coisa, né? Inclusive a escola não sabe tudo. Então, juntar essa força é importantíssimo, para que as crianças também percebam que a gente está junto. Excelente. Última pergunta nossa aqui, é da Tatiane. Você acha importante uma reunião com as famílias antes de receber os alunos?
Se você acha importante ou se estão pensando nisso. Eu tenho isso registrado comigo, Tatiane, mas a gente tem um agravante aí, que é aglomerar pessoas. Eu não sei ainda como a gente vai conseguir fazer isso, mas o ideal seria, assim, acolher todo mundo. Acolher crianças, acolher famílias, e acolher as famílias, não só no sentido de receber as famílias, né, nesse momento também difícil para todo mundo, mas também de conseguir explicar pessoalmente como a gente pensou e o que a gente pretende para frente. Porque vai ser muito difícil essa comunicação sem poder aglomerar pessoas. A gente vai ter que pensar como fazer isso. Mas acho fundamental, de alguma forma, que isso aconteça. São são todos os elementos desse processo, né? Família, escola, alunos. Ok. Bom, a gente queria então agradecer a você, Márcia, pela sua gentileza de estar aqui com a gente hoje. Agradecer ao pessoal que esteve aqui com a gente, fazendo perguntas, comentários. Tem vários comentários, eles vão ficar mantidos, né, junto do vídeo. Acredito que a gente passou por todas as perguntas, todos os itens, e foi ótimo. Foi muito curto, né, foi muito rápido. E a gente pretende ter outras conversas como essa, e a gente já deixa todo mundo avisado que a gente quer continuar, né, com essa discussão, porque discutir problemas e soluções vai ser sempre bom para o processo educacional. Queria agradecer a você, fique à vontade para comentar. Eu que tenho que agradecer, para mim é sempre um prazer e uma alegria, e eu adoro falar sobre educação e sobre o que eu faço e sobre o que eu penso. É lógico que aqui é muito do que eu penso, de como eu faço, de como nós fazemos, porque eu não faço nada sozinha, eu tenho uma equipe incrível por trás, que fala, lá vem ela, mas no fim abraça a causa e toca o barco junto, porque acredita na causa, né? Então, obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade. Contem comigo. Eu sou fã do Musicarte, eu sou fã das ações do Zil da Gama também. Então, contem comigo para o que precisarem. A gente está aí para construir junto. Acho que essa é a mensagem. Obrigada, gente, pela paciência de nos ouvir, né? É isso Também. aí. Claudinha, obrigado também pela sua participação, por trabalhar junto aí na pauta, fazer o meio de campo com a Márcia. Obrigado. Eu que agradeço a todos também por dar essa oportunidade e que possam vir outras, porque conversar é sempre bom. Sobre assuntos que nós gostamos é melhor ainda. Excelente. Agradeço a vocês e a todos que estiveram com a gente hoje. Muito obrigado a todos. A gente sabe que a educação realmente é aquela peça fundamental que vai mudar a nossa sociedade desde que ela seja bem entendida e bem conduzida. E é justamente isso que nós estamos o tempo todo tentando fazer. Okay? E entre nós vamos ter aqueles que estão realmente conseguindo e por isso merecem compartilhar as suas experiências e nos inspirar também. Obrigada, muito obrigada. É isso aí. Um abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau.